Olá, seja bem-vindo ao canal Ponto Conexo, onde a gente conecta fatos, valores e responsabilidade na informação. Nesse vídeo vamos abordar duas situações muito graves que envolvem a perseguição à fé cristã em escala internacional, a repressão de líderes evangélicos na China e o assassinato e sequestro de cristãos e sacerdotes na Nigéria. Ao final vamos refletir sobre o que isso ensina, especialmente sobre uma visão de liberdade e dignidade humana. Então fique comigo. E se ainda não é inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. E ajuda a gente fazendo comentários e compartilhando esse conteúdo com seus amigos, ok? Vamos lá. Primeiramente, a China, não é? Na China, o regime liderado por Xi Jinping desencadeou uma operação coordenada que prendeu pelo menos 30 pastores e líderes da chamada Zion Church, uma igreja evangélica que não é registrada e que cresceu de forma rápida e independente. Essa instituição foi fundada em 2007, opera em cerca de 40 cidades e se recusou a se submeter ao controle estatal. O seu líder fundador, Ezra Jinlin, foi preso em sua casa na cidade de Benhai, província de Guangxi. A acusação era de uso ilegal de rede de informação, uma acusação relacionada à difusão de conteúdos religiosos na internet. E segundo relatos de organizações de direitos humanos, essa pode ser a repressão mais severa contra cristãos na China em décadas. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, condenou veementemente a prisão dos líderes da Igreja Zion, incluindo seu fundador. Em uma declaração oficial, o Rubio afirmou que a repressão revela a hostilidade do PCC, o Partido Comunista Chinês, contra os cristãos que se recusam à interferência estatal em sua fé. Ele exigiu a libertação imediata dos líderes religiosos detidos e a garantia de liberdade religiosa para todos os cidadãos chineses, incluindo os membros de igrejas que não estão registradas. E além dos Estados Unidos, a Alemanha também colocou em foco a importância da liberdade religiosa como esse elemento essencial da dignidade humana. Para entender melhor, a China exige que as comunidades religiosas se submetam a organismos estatais autorizados. Aqueles que operam fora desse sistema são considerados como ilegais. A Igreja Zion resistiu a isso, recusou-se a instalar, por exemplo, câmeras de vigilância em suas sedes, preferiu autonomia e o resultado foi que viu suas atividades serem bloqueadas e seus líderes agora detidos. A consequência é clara: perseguição à liberdade de consciência, a liberdade de culto, cerceamento de participação social livre e um aviso aos demais grupos: você só existe se tivermos controle sobre você. Para nós, essa notícia já serve de alerta sobre a tendência global de governos fortes interferindo na fé, no indivíduo e nas organizações livres. O segundo caso que eu quero trazer aqui para você é o da Nigéria, O cenário também é muito grave. O padre Matthew Eya foi morto em 19 de setembro de 2025, quando voltava à sua paróquia em Erradiagu, no estado de Enugu. Ele foi interceptado por agressores, uma motocicleta, que primeiro dispararam nos pneus do carro e depois tiraram sua vida num frio e num covarde incidente. Infelizmente, nesse mesmo contexto, o padre Wilfred Ezeamba foi sequestrado em 12 de setembro e libertado em 16 de setembro. Após dias em cativeiro, mais do que incidentes isolados, diversos relatórios mostram que centenas de líderes cristãos, padres, pastores foram sequestrados ou mortos ao longo dos últimos anos. Alguns especialistas falam em risco de genocídio cristão. Também foi divulgado que a média diária de cristãos mortos na Nigéria pode chegar a dezenas por dia. Essas causas são múltiplas, desde grupos extremistas islâmicos, conflitos agrários, insegurança, a uma fraqueza institucional absurda no Estado nigeriano. O que chama atenção para a nossa reflexão é que quando o Estado não garante a segurança e a liberdade de culto, quando não tem um poder público compromissado e transparente com essa questão, se vai o valor da dignidade humana diante dessa violência indiscriminada, Agora vamos conectar esses pontos à nossa realidade e à visão que defendemos aqui no Ponto Conexo, pautada em uma liberdade individual. Em primeiro lugar, a liberdade religiosa é um pilar da civilização livre. Tanto na China quanto na Nigéria, nós vemos governos ou grupos que querem controlar, querem tolher ou eliminar a liberdade de crença e de culto. Para nós, que valorizamos o indivíduo, a fé e o livre exercício de convicções, isso é inaceitável. A fé não pode
depender da vontade do Estado ou de grupos políticos. A China representa hoje um modelo autoritário que não tolera organizações livres, que coordena todos os movimentos e impõe ideologias, não só na China, fora da China também. E a Nigéria mostra o caos que surge quando o Estado não cumpre seu papel de proteger os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, né? Em contraste, a gente vê sociedades, né, que respeitam o Estado de Direito, o mercado livre e a liberdade religiosa. Essas sociedades, elas costumam prosperar no mundo. Ver pastores presos e padres mortos, sequestrados e comunidades destruídas, isso é terrível. Reafirma que não basta ter liberdade econômica, é necessário também ter liberdade moral e liberdade espiritual. Um sistema liberal conservador entende que a economia importa, mas sim, a cultura, a fé e a família que são pilares de uma sociedade saudável. Mesmo que a gente viva num país distinto, né? Sim, o Brasil é um país distinto desses países, mas essas tendências internacionais, elas estão nos afetando de uma forma ou de outra. O tipo de aliança que a gente está fazendo hoje no Brasil, com países que muitas vezes estão promovendo coisas assim, isso afeta o Brasil, né? Afeta a questão dos direitos humanos e a própria imagem internacional do Brasil, né? Se a gente se tornar indiferente a essa perseguição, se a gente tolera com muita facilidade esses regimes que cerceiam a liberdade, a gente enfraquece a nossa própria democracia, a nossa moral. A gente vai enfraquecer o futuro dessa nação. A liberdade de culto é inegociável e a cooperação internacional ela deve sempre ter como critério claro o respeito à dignidade humana, à liberdade de expressão e ao livre exercício de fé. Esse canal defende essa liberdade e os valores. Reafirmo, sociedades livres são aquelas em que o indivíduo, inclusive o crente, pode sim agir e associar-se e servir sem controle estatal. Eu quero encerrar aqui com essa convicção de que amar a liberdade inclui amar quem está sendo privado dela, seja na China, seja na Nigéria ou em qualquer lugar do mundo. A gente precisa, sim, ter indignação com essa situação. Se você achou esse vídeo importante, curta e compartilhe para que mais pessoas entendam o que está por trás dessas crises de liberdade. E comente aqui embaixo como é que você acha que o nosso país tem se posicionado. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas análises conectadas com a liberdade, fé e a responsabilidade. Até o próximo vídeo, aqui no Ponto Conexo.